bem-vindos ao vídeo de Barbárie. Vamos falar sobre colonização em O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, e O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Bom, é muito comum que a gente leia livros que retratem esse período da história, tanto africana quanto latino-americana, que é o da colonização. E eu acho que isso tem um propósito bastante simples, né? Quando eu li mais anteriormente nesse ano Mulheres e Ficção, da Virginia Woolf, ela comenta que as mulheres falam sobre a própria vida no início da literatura escrita por mulheres porque elas precisam reivindicar um espaço narrativo, né? Que antes era constituído só pelos homens e que faz as figuras femininas muito rasas e muito planas. E eu acho que quando a gente tem a colônia escrevendo a própria história, é essa tentativa de disputa narrativa, de disputa política, né, do espaço. Acho que desses livros o que fica mais claro isso é O Mundo se Despedaça. O Chinua Achebe era um autor que dentro da Nigéria tinha muitos privilégios de educação, privilégios financeiros mesmo, até que um momento ele percebe essa tentativa de epistemicídio, né, que a Inglaterra fazia com relação às suas colônias, que a Grã-Bretanha fazia com relação às suas colônias, e ele decide então escrever esse livro para narrar a versão da colônia, né? Esse livro mais especificamente combate uma narrativa que é colocada pelo Joseph Conrad em O Coração das Trevas. O Coração das Trevas diz que as trevas são a colônia, e aí a colônia responde por meio desse livro que as trevas são a colonização. Eu acho sensacional essa metáfora do deslocamento das trevas com relação aos pontos de vista dos narradores, né? Nesse livro aqui, a gente conhece o Okonkwo. Ele é um homem bastante machista, é um personagem muito difícil, assim, de lidar. Ele é difícil de suportar, imagina de gostar, né? No clube lá do meu podcast, no Céu Tem Livro, a gente leu pra ele. Eu vou deixar o episódio do clube de leitura aqui embaixo pra vocês. Todo mundo falou assim, eu odiei esse cara, e eu acabei sendo a pessoa que mais simpatizou com ele, ou que mais empatizou com ele, porque o Chinua Achebe tem uma escrita sensacional, e ele consegue dar pra gente uma dimensionalidade desse personagem que nos mostra como foi forjado o machista dentro dele, sabe? E, cara, é sensacional mesmo a construção desses personagens. E a gente vai acompanhar então a história de Okonkwo. Ele era um homem bastante relevante ali na comunidade em que ele vivia. Ele vai sofrer com algumas questões e ele vai ver a colonização começando a acontecer dentro do país. Esse livro, teoricamente, é o primeiro de uma série. Ele é seguido por A Paz Dura Pouco e A Flecha de Deus. Esses livros estavam fora de catálogo há um tempo. Não fora de catálogo, mas eram difíceis de encontrar. Mas depois que a Tag relançou, a companhia reimprimiu. Então é fácil de você encontrar. Eu já chequei na Saraiva, na Amazon, enfim. E eu pretendo continuar essa série, mas não é uma série que conta a história desse personagem depois. Esse livro aqui, pra mim, é um romance de formação, e não só um romance de formação do Okonkwo, mas também de um período da Nigéria, né? Não dá pra dizer que é do país inteiro, mas de um período da Nigéria, se é possível dizer algo do tipo. E os próximos livros provavelmente vão tratar de outros momentos, né? Eu já ouvi falar que você consegue ler qualquer um dos três de forma individual e que eles não mantêm o protagonista, mas ele mantém uma linha de raciocínio e talvez essa questão da disputa narrativa. Ele traz muitos elementos que eu já tinha visto na literatura nigeriana. Pra quem é novo aqui no canal, eu sou bem louca da literatura nigeriana, eu já li umas 4, 5 autoras. Esse foi o primeiro homem que eu li, e o Chinua Achebe, ele é o pai da literatura nigeriana moderna. Então ele foi referência para todas as autoras que eu já li. A Kawaki Emezi, a Incan Braithwaite, a Chimamanda Ngozi Adichie, a Buchi Emecheta e o Bam Adebayo. Então não tem como não ler e ver a sinestesia da Chimamanda nesse livro também, né? Ver as referências à raiz de cola, os desenhos no chão, os compounds, né? Que são aquelas formações residenciais que permitiam que as famílias morassem todos juntos, porque é uma sociedade poligâmica, então o marido morava em uma das casas e cada mulher em uma das outras.
é bem interessante ver tudo isso. E eu acho que às vezes a gente deixa de ler alguns homens que são muito importantes, como o Chinua Achebe, né? Às vezes por acesso, às vezes por desconhecer mesmo. Mas quando a gente lê esse livro em contraposição com, por exemplo, Alegrias da Maternidade, a gente vê o quão pouco relevante é para esse autor a questão da poligamia. Porque ele simplesmente ele fala das várias mulheres, mas ele ignora as opressões ou até as rivalidades entre elas, quase não aparece. Quando em Alegrias da Maternidade isso é ponto central. E a questão religiosa mesmo é uma questão assim, eu não vi muito nos outros livros nigerianos que eu li, mais tretas entre os povos que coabitam ali, mas a questão da chegada da religião cristã à África, eu acho que eu só tinha visto em Hibisco Roxo, né, que é o ponto central do livro, inclusive, mas já é numa época meio pós-colonização, né, seria a geração seguinte dos parceiros aqui, dos contemporâneos do Okonkwo. E também li o Alecrim da Perdiz. A Paulina Chiziane é uma mulher moçambicana. Ela tem uma narrativa que é oralidade pura e é uma delícia ler. Às vezes você lê um negócio, é muito bonito, e você pensa em marcar, e aí você lê de novo e você fala, não, mas eu discordo disso. Mas tá tão bem escrito que sempre vai enchendo nossos olhos, sabe? E eu acho muito interessante que ela traga essa oralidade pra narrativa dela, porque essas características orais são sempre muito reprimidas pelos colonizadores. Então ela tá, de alguma forma, resistindo a essa colonização no próprio formato no qual ela escreve. E aqui tem uma frase dela que eu acho que vai um pouco de encontro com isso, que é o seguinte: dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, Balada de Amor ao Vento. Mas eu afirmo, sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias, histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. E aí é uma coisa muito legal de comentar, né? Se você ler esse livro sem reparar muito nessa realidade, né, que eu acho um pouco difícil, você vai perceber que os personagens se parecem muito em suas falas. E isso poderia ser um defeito, mas não é. E por que não é um defeito? Porque quando você tem essa característica da oralidade, você dá uma unificada nas vozes, né? Porque é quase como se alguém estivesse te contando essa história. E aí eu acho que acaba sendo algo coerente e não uma falta de construção. Aqui, a Xiziane, ela se demonstra mais consciente das questões sociais da colonização. E por que eu digo isso, né? Primeiro, porque ela parece apresentar uma ideia de mundo que ela imagina, da qual eu discordo, mas que ela imagina. E também porque ela fala da questão de, ele fez isso porque ele era homem. Em vários momentos aqui a gente tem passagens em que eles discutem ser mais ou menos pretos, espaços onde os pretos e os brancos ocupam. E ela, a protagonista aqui, a Delfina, ela quer passar por um processo de embranquecimento não só da pele, que é mencionado, né? As pessoas que tentam embranquecer a pele, mas ela acha que casando com um homem branco e tendo uma filha mais clara, ela vai alcançar esses espaços destinados aos brancos. Então a Xiziane vai... É claro, assim, fica muito nítido quando você sabe que ela tem um outro livro chamado Nikete, uma história de poligamia, que isso é um assunto interessante dela, né? É um assunto de interesse dela, na verdade. E porque ela, toda vez que ela menciona poligamia aqui, você vê que vem uma pequena crítica logo em seguida, mas ela não desenvolve porque não é muito bem o ponto do livro, né? Mas você fica curioso, você fica preso aí de alguma forma. Esse livro aqui, diferente do livro do Chinua Achebe, ele não terminou bem pra mim. No final, eu li ele com uma facilidade muito grande, eu gostei de, tipo, 90% dele, e os últimos 10% dele foram difíceis de ler. Eu comecei a achar que a Xiziane encontra algumas soluções muito fáceis para terminar esse texto, e que aí, assim, ela já vai propor aqui no final um mundo com o qual eu não concordo, uma política de mundo com a qual eu não concordo. E nisso, assim, o livro não perde por isso, né? Eu acho que a Xiziane dá uma baixadinha mais na minha conta. Mas, quando ela usa alguns artefatos aqui, ela usa um Deus Ex Machina pra resolver o final, que eu falei, ai, gente, eu não acredito que ela tá fazendo isso, sabe? Eu não acredito que ela tá resolvendo toda essa história desse jeito. Uma história sensacional. Então me deixa um pouco decepcionada. Mas eu tenho muita vontade de ler algum outro livro dela, principalmente o Nikete, para ver se se isso é uma repetição, se é algo comum, ou se talvez, de alguma forma, ela me convença
que isso faça sentido numa lógica de contação de histórias, né? Mas até agora não me convenceu, por enquanto foi meio que isso mesmo. A gente tem um foco muito grande nas mulheres, a Delfina é a protagonista, mas a gente vai ver a Serafina, que é a mãe dela, e a Maria das Dores, que é a filha dela. E a gente vai acompanhar essas histórias, a gente vai acompanhar os percalços que essas mulheres vão dar na vida, completamente ligados à prostituição, à magia, sabe, ligados ao, acho que ao mais comum, o mais recorrente nessas colonizações, né, que é a mistura de brancos e negros, que é a questão dos espaços separados em lugares separados, que é a questão da miscigenação e como ela é absorvida pela própria população, a poligamia, tudo isso tá aqui nesse livrinho de 350 páginas. Ele é um pouquinho menor do que um livro de tamanho comum, vou mostrar pra vocês, porque a coleção Gira da Dublinense é tudo nesse formatinho, um pouco menor, que é uma coleção de autores lusófonos, né? A Paulina Chiziane é a única autora que não é portuguesa nessa coleção. E eu decidi começar por ela, inclusive, por isso. Eu li esse livro com o Paulo Lanes, com a Ale Magalhães e com a Giana Rogéria. A gente trocou bastante. Acho que de nós quatro ninguém ficou plenamente feliz com esse final. Acho que a Giana foi a que mais ainda deu uma engolida nele. Mas, enfim, eu achei curioso porque tanta gente me indicou ele e ninguém nunca criticou o final dele. Sempre bom frisar com vocês, esse livro aqui tem alguns gatilhos, né? Eu acho que é de se esperar. A Delfina, ela é uma prostituta, ela tem filhos, existem gatilhos aqui para estupro, então eu acho que é legal deixar bem claro isso. Apesar de que, eu não sei, né, o livro do Chinua Achebe não tem nada disso, talvez o próximo tenha, mas eu sempre acho muito estranho quando falam desse período da colonização e não existe um estupro ou uma menção a algum estupro, porque era uma prática recorrente, infelizmente. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima.